pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para dar continuidade à leitura de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Eu ouvi alguns vídeos onde eles falavam assim, Bulgakov. Então eu vou começar a falar assim, tá? E antes de mais nada, então, eu vou pedir meu like, eu vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também que ative as notificações para o YouTube te avisar que tiver vídeo novo, tá bom? Está fazendo muito frio aqui hoje, quando estou gravando esse vídeo pra vocês. Está fazendo muito frio, então por isso eu estou com a minha touquinha, porque, né? Gente, tem gente que fala assim, que frio é legal, você pode ser mais elegante e tal. A elegância da pessoa que vos fala, entendeu? É um cabelo todo desgrenhado, entendeu? Uma voz meio rouca, 2 meias, chinelo, entendeu? E é isso, e pijama. Tá, então essa é a elegância. É óbvio que a gente não sai assim de casa, né? Mas dá vontade, às vezes. Porque, né? Tirar a roupa pra pôr outra, não é legal. Bom, então vamos lá, dar sequência aqui. A nossa história é uma história meio louca, né? Onde acontecem fatos, acontecem eventos esquisitos, estranhos. As pessoas, né? As personagens aqui, elas começam a duvidar da própria sanidade mental, assim, como é que é? Será que eu tô ficando louco? Né? Então, assim, é uma coisa bem, tá bem bizarro, mas ao mesmo tempo eu me divirto em muitos momentos aqui. E eu acredito, como eu já mencionei outras vezes, que tudo isso vai fazer mais sentido lá no final. E eu penso também que não é por acaso que essas personagens aqui, que estão acontecendo isso com elas, não é por acaso, assim, que elas de alguma forma têm uma relação entre elas. Então, também acredito que lá na frente a gente vai falar, então era por isso, né? Mas é aquela coisa, né? Esse plot twists aí que o livro traz pra gente. Vamos lá. Hoje, nós vamos ler os capítulos 13 e 14. Estamos terminando a primeira parte. Falta pouco para terminar a primeira parte, concluir a primeira parte. E hoje a gente tá aí entrando na reta final, então, da primeira parte. Vamos lá. O capítulo 13 se chama O Aparecimento do Herói. Vamos lá. Pois bem, o desconhecido ameaçou Ivan com o dedo e sussurrou. Psiu. Vocês lembram que no último capítulo que a gente teve lá com o Ivan na clínica psiquiátrica, alguém apareceu na janela e mandou ele ficar quieto. Psiu. Foi esse aqui. Ivan tirou as pernas do leito e deu uma olhada. Do balcão, espiava atentamente o quarto um homem barbeado, de cabelos escuros, nariz afilado, olhos irrequietos e um tufo de cabelo caído na testa, de mais ou menos 38 anos. Depois de se certificar de que Ivan estava só e de apurar o ouvido, o visitante misterioso criou coragem e entrou no quarto. Daí, Ivan viu que o recém-chegado estava em trajes hospitalares. Vestia roupa de baixo, chinelos nos pés descalços e um roupão pardo jogado sobre os ombros. O recém-chegado deu uma piscada para Ivan. Escondeu no bolso um molho de chaves e indagou cochichando. Posso me sentar? E recebendo um gesto de assentimento, instalou-se na poltrona. Como o senhor veio parar aqui? Perguntou Ivan aos sussurros, obedecendo ao dedo ameaçador e seco. Por acaso as grades do balcão não têm tranca? As grades do balcão têm tranca, confirmou o visitante. Mas a querida Praskovia Fyodorovna, infelizmente, é uma pessoa distraída. Há um mês subtraí-lhe o molho de chaves e dessa forma obtive a possibilidade de sair ao balcão comum que se prolonga por todo o andar e assim consigo visitar os vizinhos de vez em quando. Se o senhor consegue sair do balcão, então também consegue fugir. Ou é alto? Interessou-se Ivan. Não, respondeu o visitante com firmeza. Não posso fugir daqui. Não porque seja muito alto, não porque não, mas por não ter para onde fugir. E depois de uma pausa acrescentou, pois bem, ficamos assim? Ficamos assim, respondeu Ivan, fitando os olhos castanhos e bastante intranquilos do recém-chegado. Sim. Daí o visitante subitamente ficou irrequieto, mas espero que o senhor não seja violento, pois fique sabendo que eu não suporto barulho, algazarra, uso de força nem nada do gênero. Especialmente grito de gente, seja grito de sofrimento, raiva ou qualquer outro grito. Tranquilize-se, por favor. E me diga, o senhor não é violento, é? Ontem no restaurante dei um sopapo na fuça de um sujeito. Corajosamente admitiu o poeta transfigurado. Com motivo? Não, devo admitir que sem motivo, respondeu Ivan embaraçado.
Que pouca vergonha! Reprovou o visitante de Ivan, acrescentando. Além disso, que jeito de falar é esse? Dei um sopapo na fuça? Pois não se sabe o que exatamente uma pessoa tem, fuça ou rosto. Talvez, entretanto, seja mesmo um rosto. De modo que, sabe os punhos? Não faça mais isso. Jamais. Depois de advertir Ivan dessa forma, o visitante indagou. Profissão? Poeta, reconheceu Ivan por algum motivo a contragosto. O recém-chegado se afligiu. Eu não tenho mesmo sorte, exclamou. Mas logo se apercebeu, pediu desculpas e perguntou. E qual é o seu sobrenome? Besdomne. Ai, ai, disse o visitante com uma careta. O que foi, o senhor não gosta dos meus versos? Perguntou Ivan curioso. Acho um horror. Mas quase o senhor leu? Não li nenhum dos seus versos, exclamou o visitante nervoso. Como então? E o que é que tem? Respondeu o visitante. Como se eu não tivesse lido os outros. De qualquer forma, aconteceu algum milagre? Está bem, estou pronto para botar fé. Diga o senhor mesmo. Os seus versos são bons? São monstruosos, afirmou Ivan de modo súbito, ousado e franco. Não escreva mais, propôs o recém-chegado, implorando. Prometo e juro, afirmou Ivan solene. O juramento foi selado com um aperto de mão, e daí passos suaves e vozes começaram a chegar no corredor. Psiu, sussurrou o visitante, e saltando para o balcão, fechou a grade atrás de si. Praskovia Feodorovna deu uma olhada, perguntou como Ivan se sentia e se preferia dormir no escuro ou com a luz acesa. Ivan pediu para deixar a luz acesa, e Praskovia Feodorovna se retirou, desejando boa noite ao doente. Quando tudo se acalmou, o visitante voltou. Cochichando, informou a Ivan que ao quarto 119 chegara um novato, um gordo de rosto rubro, que ficava murmurando o tempo todo coisas a respeito da moeda estrangeira na ventilação e jurando que em sua casa, na Sadovaia, haviam se instalado poderes malignos. Shinka Putchkin, de tudo quanto é nome, e grita o tempo todo Kurulievov, bis, disse o visitante com espasmos aflitos. Acalmando-se, sentou-se e disse. De qualquer forma, que Deus o proteja. E prosseguiu a conversa com Ivan. Então, por que o senhor veio parar aqui? Por causa de Pôncio Pilatos, respondeu Ivan, sombrio, olhando para o chão. Como? Gritou o visitante, esquecendo a cautela e tapando a boca com a mão. Que formidável coincidência. Eu imploro, conte-me. Sentindo por algum motivo confiança no desconhecido, Ivan, inicialmente hesitante e intimidado, e depois se encorajando, pôs-se a contar a história da véspera no lago do patriarca. Sim, Ivan Nikolaevich encontrou um ouvinte grato na pessoa do misterioso raptor de chaves. O visitante não taxou Ivan de louco, manifestou o maior interesse no que ele contava, e à medida que a narração evoluía, chegou por fim ao êxtase. De vez em quando, interrompia Ivan com exclamações. Bem, mais, eu lhe imploro. Por tudo que é sagrado, só não me deixe de fora. Ivan não deixou nada de fora. Contava tudo muito fácil e foi chegando gradualmente no momento em que Pôncio Pilatos, de manto branco e forro de cor de sangue, saíra do balcão. Então, o visitante uniu as mãos, como em oração, e cochichou. Oh, como eu adivinhei tudo! O ouvinte acompanhou a descrição da horrível morte de Berlioz com um comentário enigmático, e seus olhos ainda se acenderam de ódio. Só lamento uma coisa, que no lugar desse Berlioz não estivesse o crítico Latunsky ou o literato Mikhail Lavrovich, e soltou um grito frenético, porém silencioso. Mas o gato que pagou a condutora divertiu extraordinariamente o visitante, e ele sufocava de riso silencioso ao ver como Ivan, alvoroçado pelo sucesso do seu relato, saltava silenciosamente de cócoras, imitando o gato passando a moeda de 10 kopecks no bigode. E assim, depois de narrar os incidentes da Griboyedov, triste e ensombrecido, Ivan concluiu, eu vim parar aqui. O visitante colocou a mão no ombro do pobre poeta, com compaixão, e falou assim, infeliz poeta. Porém, o senhor mesmo, meu caro, é o culpado de tudo. Não podia ter se portado com ele de modo tão desenvolto e mesmo insolente. Daí o senhor acabou pagando por isso. E ainda tem que agradecer por tudo ter lhe saído relativamente barato. Mas quem é ele, afinal? Perguntou Ivan, agitando os punhos de empolgação. O visitante deu uma olhada em Ivan e respondeu com uma pergunta. Mas o senhor não vai ficar agitado? Aqui nós somos todos instáveis. Não vai ter chamado de médico, injeção e outras algazarras? Não, exclamou Ivan. Diga quem ele é. Certo.
Muito bem, respondeu o visitante, dizendo com seriedade e nitidez. Ontem, no Lago do Patriarca, o senhor se encontrou com Satã. Ivan não caiu no desassossego, conforme prometera, porém, mesmo assim, ficou fortemente atordoado. Isso não pode ser. Ele não existe. Perdão? Outra pessoa poderia dizer isso, mas não o senhor. Pelo visto, o senhor foi uma das primeiras vítimas. Como compreende, está em uma clínica psiquiátrica e fica batendo na tecla de que ele não existe. Isso é realmente estranho. Desatinado, Ivan se calou. Bastou o senhor começar a descrevê-lo, prosseguiu o visitante, e eu já comecei a desconfiar de quem o senhor teve a satisfação de conversar ontem. Na verdade, quem me espanta é Berlioz, pois o senhor, obviamente, é uma pessoa pura. Aqui o visitante voltou a se desculpar. Mas ele, por tudo que ouvi dizer, no fim das contas, leu alguma coisa. As primeiras palavras desse professor dissiparam todas as minhas dúvidas. Não dá para não reconhecê-lo, meu amigo. A propósito, o senhor, desculpe-me novamente, mas, se não me engano, o senhor é uma pessoa ignorante, não? Sem discussão, concordou o irreconhecível Ivan. Ah, bem, pois até mesmo o rosto que o senhor descreveu, os olhos diferentes, as sobrancelhas. Desculpe, mas pode ser. Aliás, que o senhor nem tenha ouvido a ópera Fausto. Por algum motivo, Ivan ficou terrivelmente embaraçado e com o rosto ardendo, pôs-se a murmurar algo sobre uma excursão a um sanatório de Alta. Pois bem, não me surpreende. Mas Berlioz, repito, é que me deixa perplexo. Trata-se de um homem não apenas lido, como também muito astuto. Talvez em sua defesa eu deva dizer que, obviamente, Voland é capaz de ludibriar os olhos até mesmo do mais astuto dos homens. Como? Gritou Ivan por sorteio. Quieto! Um ímpeto. Ivan deu uma palmada na testa e disse com voz rouca. Entendo. Ele tinha a letra W no cartão de visitas. Ai, olha só que coisa. Ficou calado por um tempo, agitado, contemplando a lua que flutuava por trás das grades e disse. Então acontece que é realmente possível que ele tenha estado com Pôncio Pilatos? Pois então ele já era nascido? E é a mim que chamam de louco? Acrescentou Ivan, apontando para a porta indignado. Uma ruga amarga se desenhou nos lábios do visitante. Olhemos a verdade nos olhos. E o visitante virou o rosto na direção do astro noturno que percorria uma nuvem. O senhor e eu somos loucos para que negar? Veja, ele o transtornou. O senhor saiu dos eixos porque evidentemente era terreno fértil para isso. Porém, aquilo que narrou indiscutivelmente aconteceu. Só que isso é tão fora do comum que até mesmo Stravinsky, um psiquiatra genial, obviamente não acreditou. Ele o examinou? Ivan assentiu. O seu interlocutor esteve com Pilatos, tomou café da manhã com Kent e agora visitou Moscou. E sabe o diabo o que ele vai aprontar aqui. Alguém tem que capturá-lo de algum jeito. O Ivan anterior, ainda não completamente esmagado, não estava totalmente seguro, mas mesmo assim erguia a cabeça dentro do novo Ivan. O senhor tentou, já foi suficiente, retrucou o visitante, com ironia. E não aconselho outros a também tentarem. Quanto a aprontar, pode confiar que vai. Mas como eu lastimo ter sido o senhor a encontrá-lo e não eu. Embora tudo tenha queimado, o carvão esteja recoberto de cinzas, mesmo assim, eu juro que por um encontro desses eu teria dado o molho de chaves de Praskovia Feodorovna, já que não tenho mais nada para dar. Eu sou um mendigo. E para que o senhor precisa dele? O visitante ficou triste e se contorcendo por um longo tempo, porém ao fim disse. Veja que história estranha. Estou aqui pelo mesmo motivo que o senhor. Exatamente por causa de Pôncio Pilatos. Daí o visitante lançou um olhar assustado e disse. A coisa é que há um ano escrevi um romance sobre Pilatos. O senhor é escritor? Perguntou o poeta com interesse. O visitante ensombreceu o rosto e ameaçou Ivan com um punho para depois dizer. Sou o mestre. Assumiu uma expressão severa e tirou do bolso um avental, um gorrinho preto totalmente encebado com a letra M, amarela bordada em seda. Colocou o gorrinho e se mostrou para Ivan de perfil e de frente, para demonstrar que era o mestre. Foi ela quem costurou para mim, com suas próprias mãos, acrescentou misterioso. E qual é o seu nome? Eu não tenho mais nome, respondeu o estranho, com desprezo sombrio. Renunciei a ele, como renunciei a tudo na vida, na geral. Então fale do romance, propôs Ivan com delicadeza. Permita-me. Minha vida, preciso dizer, desenvolveu-se de uma forma nada normal, começou o visitante.
Historiador por formação, ainda 2 anos atrás, ele trabalhava em um museu de Moscou e, além disso, dedicava-se a traduções. De que língua? Perguntou Ivan, com interesse. Conheço 5 línguas além da materna, respondeu o visitante. Inglês, francês, alemão, latim e grego. Bem, eu ainda leio alguma coisa em italiano. Caramba! Sussurrou Ivan com inveja. O historiador morava sozinho, sem parentes e praticamente sem conhecidos em Moscou. E imagine, certa vez ganhou 100.000 rublos. Imagine o meu espanto, cochichava o visitante de gorrinho preto, quando meti a mão na cesta da roupa branca suja e olhei e era mesmo o número do jornal, um título do Estado, explicou, que me deram no museu. Depois de ganhar 100.000, o enigmático visitante de Ivan fez o seguinte, comprou livros, deixou o quarto da rua Miasnitskaya. Ah, maldito buraco, rugiu o visitante. E alugou de um construtor, em uma travessa perto da rua Arbat, 2 quartos, em um porão de uma casinha com um jardinzinho. Largou o serviço no museu e começou a redigir um romance sobre Pôncio Pilatos. Ah, foi uma época de ouro, sussurrava o narrador com os olhos brilhando. Um apartamentozinho totalmente isolado e ainda uma antessala na qual tinha uma pia com água corrente e, por algum motivo, sublinhou com especial orgulho. Janelinhas pequenas logo acima da calçada que levava para a cancela. E do lado oposto, a 4 passos, perto da cerca, um lilás, uma tilha e um bordo. Ah, que no inverno, muito raramente, eu avistava na janelinha os pés pretos e ouvia a neve crepitando debaixo deles. E o fogo do meu forno era eterno. Porém, de súbito veio a primavera e, através dos vidros embaçados, eu vi os arbustos de lilás, primeiro nus e depois cobertos de verde. E eis que em algum momento da primavera passada aconteceu algo bem mais admirável do que ganhar 100.000 rublos. E essa, concorde, uma soma de dinheiro imensa. Verdade, reconheceu Ivan, que ouvia com atenção. Abri a janelinha e me sentei no segundo quarto, que era bem pequeno. O visitante se pôs a indicar as medidas com as mãos. Assim, um sofá e na frente outro sofá. E entre eles uma mesinha. E em cima dela, uma maravilhosa luminária noturna. E uns livros mais perto da janelinha, e ali uma escrivaninha pequena, e no primeiro quarto, um quarto imenso, de 14 metros. Livros, livros e o forno. Ah, que mobília eu tinha! O lilás tem um cheiro incomum, e a minha cabeça ficava leve depois da fadiga, e Pilatos voava até o fim. Manto branco, forro vermelho, compreendo, exclamou Ivan. Exatamente, Pilatos voava para o fim, e eu já sabia que as últimas palavras do romance seriam o 5º procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Bem, naturalmente saí para passear. 100.000 é uma soma imensa e eu tinha um terno maravilhoso. Ou saía para almoçar em algum restaurante barato. Na Arbat havia um restaurante sensacional, não sei se ainda existe. Daí o visitante abriu amplamente os olhos e continuou sussurrando e olhando para a lua. Ela trazia na mão umas flores amarelas abomináveis, inquietantes. O diabo é que sabe como se chamam, mas por algum motivo são as primeiras que aparecem em Moscou. E essas flores se destacavam com muita nitidez em seu casaco de primavera negro. Ela trazia flores amarelas, cor funesta. Da Tverskaya, ela virou na travessa onde deu uma volta. Bem, o senhor conhece a Tverskaya? Milhares de pessoas iam para a Tverskaya, mas eu lhe garanto que ela só viu a mim. E me olhou com não com aflição, mas de uma forma até dolorosa. O que me impressionou não foi tanto a sua beleza como a rara e inaudita solidão de seus olhos. Obedecendo aquele sinal amarelo, também virei na travessa e fui atrás dela. Caminhávamos em silêncio pela travessa, tortuosa e triste. De um lado, ela do outro. Imagine, não havia viva alma na travessa. Atormentava-me porque tinha a impressão de que era indispensável falar com ela e me angustiava por não proferir a palavra. E ela iria embora e eu jamais voltaria a vê-la. Então imagine, de repente ela se pôs a falar. O senhor gosta das minhas flores? Lembro-me nitidamente do som de sua voz. Um tanto baixa, mas entrecortada. E, por mais besta que isso pareça, tive a impressão de que um eco ressoava pela travessa, refletindo-se nas paredes amarelas e sujas. E rapidamente atravessei para o seu lado, e aproximando-me dela, respondi. Não. Ela me fitou com espanto, enquanto eu compreendia, de forma absolutamente inesperada, que durante toda a minha vida tinha amado exatamente aquela mulher.
Que coisa, hein? Naturalmente o senhor vai dizer que estou louco. Não vou dizer nada, exclamou Ivan acrescentando. Mas, imploro. E o visitante prosseguiu. Sim, ela me fitou com espanto e depois de fitar perguntou assim, o senhor não gosta de flores em geral? Pareceu-me que a sua voz havia hostilidade. Eu caminhava a seu lado, tentando acertar o passo, e para meu espanto não me sentia nada constrangido. Não, eu gosto de flores. Só que não dessas, disse. Então de quais? Eu gosto de rosas. Daí lamentei o que havia dito, pois ela abriu um sorriso culpado e jogou as flores na vala. Algo desconcertado. Assim mesmo as recolhi e entreguei a ela, que rindo afastou as flores que tomei em minhas mãos. Dessa forma, caminhamos em silêncio por algum tempo, até que ela me arrancou as flores das mãos. Atirou-as na calçada, depois enlaçou sua mão de luva negra com boca de sino na minha, e fomos lado a lado. Mas, disse Ivan, e não deixe nada de fora, por favor. Mas? Perguntou de volta o visitante. Como assim? O que vem depois o senhor pode adivinhar por si só. Ah, como assim, né? O que vem depois o senhor pode adivinhar por si só. De súbito enxugou uma lágrima inesperada com a manga direita e prosseguiu. O amor caiu em cima de nós, como um assassino saído da terra na travessa, fulminando imediatamente a ambos. Como um raio fulmina, como uma faca finlandesa fulmina. Aliás, ela posteriormente afirmou que não era nada disso, que nós, obviamente, nos amávamos há muito tempo, sem jamais termos nos visto, e que ela morava com outro homem, e eu, então, com aquela, como se chama... Com quem? Perguntou Besdomne. Com aquela, bem, visitante, respondeu o visitante, estalando os dedos. O senhor foi casado? Bem, sim. Por isso estou instalando com aquela Varienka, Varienka, aquele vestido listrado, museu. Aliás, não me lembro. Pois bem, ela disse que tinha saído daquele dia com flores amarelas na mão, para que eu finalmente a encontrasse, e que se aquilo não tivesse ocorrido, ela tomaria veneno, pois sua vida era vazia. Sim, o amor nos fulminou instantaneamente. Soube disso naquele mesmo dia. E 1 hora mais tarde, quando sem nos darmos conta, chegamos à marginal, junto aos muros do Greenway. Conversávamos, como se tivéssemos nos separado na véspera, como se nos conhecêssemos há muitos anos. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte ali mesmo, junto ao rio Moscou. E nos encontramos. O sol de maio nos iluminava, e logo aquela mulher se tornou minha esposa em segredo. Ela vinha para minha casa todo dia e eu começava a esperar pela manhã. Minha espera se expressava no fato de eu ficar mudando os objetos da mesa de lugar. 10 minutos antes, eu me sentava junto à janelinha e começava a auscultar se a cancela decrépita batia. E o curioso, até eu encontrar com ela, quase ninguém vinha até o nosso quintalzinho, ou, para simplificar, não via ninguém, mas agora parecia-me que toda a cidade se precipitava para ele. Batia a cancela, batia o coração. E imagine, na altura da minha cara, atrás da janelinha, surgiam impreterivelmente umas botas imundas. O afiador? E agora, quem precisava de afiador na nossa casa? Para afiar o quê? Que facas? Ela entrava pela cancela uma única vez. Mas, até isso acontecer, meu coração parava não menos que 10 vezes, sem mentira. E depois, quando chegava a sua hora e o ponteiro marcava meio-dia, ele praticamente não parava de palpitar até que, sem ruído, em silêncio quase completo, assomavam à janela sapatos com laços preto de camurça e fivela de aço. Às vezes ela brincava e, detendo-se na segunda janela, batia com a meia no vidro. Naquele mesmo instante, eu aparecia nessa janela, mas o sapato tinha desaparecido. A seda preta que tapava a luz tinha desaparecido, e eu ia abrir a porta. Ninguém sabia da nossa ligação, isso eu posso garantir, embora uma coisa dessas jamais aconteça. O marido não sabia, os conhecidos não sabiam. Na velha mansão cujo porão me pertencia, é claro que sabiam. Viam que uma mulher me visitava, porém não conheciam o seu nome. E quem era ela? Perguntou Ivan, com o mais alto grau de interesse na história de amor. O visitante fez um gesto que significava que nunca diria isso a ninguém e prosseguiu com o relato. Ivan ficou sabendo que o mestre e a desconhecida amaram-se tanto que se tornaram totalmente inseparáveis. Ivan se imaginava com clareza os 2 quartos no porão da mansão, nos quais havia sempre penumbra devido aos lilás e à cerca.
A mobília vermelha e surrada, o escritório, o relógio que batia a cada meia hora, os livros no chão, pintado até o teto, coberto de fuligem, e o forno. Ivan inteirou-se de que o visitante e a esposa secreta chegaram, logo nos primeiros dias de sua relação, à conclusão de que haviam sido golpeados pelo destino na esquina da Tverskaya com a travessa, e de que tinham sido feitos um para o outro, para sempre. A partir do relato do visitante, Ivan ficou sabendo de que como os apaixonados passavam os dias. Ao chegar, a primeira coisa que ela fazia era vestir um avental, e na apertada antessala, onde ficava aquela mesma pia, da qual o pobre doente por algum motivo se orgulhava, ligava o fogareiro na mesa de madeira e preparava de jejum, que servia no quarto principal, na mesa oval. Quando vinham as tempestades de maio e a água cuidadosamente colava para o vão, em frente às janelas pequenas, ameaçando inundar o verdadeiro refúgio, os apaixonados acendiam um forno e coziam batatas. As batatas emanavam vapores, sua casca preta sujava os dedos. No porão ouvia-se risos, as árvores do jardim, depois da chuva, largavam galhos partidos, cachos brancos. Quando as tempestades acabaram e chegou o verão abafado, no vaso surgiram as rosas, longamente esperadas e amadas por ambos. Aquele que se designava como mestre trabalhava febrilmente em seu romance, e esse romance absorveu também a desconhecida. Na verdade, por vezes, eu comecei a ter ciúme dela por causa dele. O visitante noturno que chegara pelo balcão enluarado cochichou para Ivan. Enfiando nos cabelos os dedos finos, de unhas bem afiadas, ela relia interminavelmente o escrito, e depois de reler, costurava aquele mesmo gorrinho. Acocorava-se de vez em quando junto às prateleiras mais baixas, ou ficava de pé em uma cadeira, junto às mais altas, limpando com um pano centenas de lombadas empoeiradas. Pressagiava a glória. Apressava-o, e foi então que começou a chamá-lo de mestre. Aguardava impaciente as prometidas últimas histórias a respeito do quinto procurador da Judéia. Repetia de forma cantada e alta as frases isoladas que lhe agradavam e dizia que naquele romance estava a sua vida. Ele foi concluído no mês de agosto e entregue a uma datilógrafa desconhecida que preparou 5 exemplares. E finalmente chegou a hora em que era preciso abandonar o refúgio secreto e sair para a vida. E eu saí para a vida, segurando-o nas mãos, e então minha vida acabou, sussurrou o mestre, deixando a cabeça cair e balançando longamente o triste gorrinho preto com a letra M em amarelo. Levou adiante o relato, que se tornou algo desconexo. Só dava para entender que então acontecera alguma catástrofe ao visitante de Ivan. Era a primeira vez que me deparava com o mundo da literatura, mas agora que tudo acabou e minha ruína é evidente, recordo-o com horror. O mestre sussurrou, solene, erguendo a mão. Sim, ele me deixou extraordinariamente perplexo. Ah, como deixou. Quem? Cochichou Ivan, de modo quase inaudível, com medo de interromper o abalado narrador. O editor, estou dizendo, o editor. Sim, ele leu. Olhava para mim como se minha face estivesse deformada por um abscesso. Fitava-me com o rabo do olho e até soltava umas risadinhas constrangidas. Amarrotou todo o manuscrito sem necessidade e grasnava. As perguntas que fez me pareceram insanas, e sem dizer nada sobre a essência do romance, perguntou-me quem eu era e de onde eu vinha, se escrevia há tempos, porque eu não tinha ouvido falar de mim antes, chegando a fazer uma pergunta, do meu ponto de vista, completamente idiota. Quem me dera a ideia de escrever um romance com um tema tão estranho? Por fim, fiquei farto dele, e perguntei sem rodeio se iria publicar o romance ou não. Daí ele se atrapalhou, pôs-se a tartamudear e afirmou que não podia decidir a questão em pessoa, e que outros membros do conselho editorial, a saber, os críticos Latunsky e Ariman e o literato Mstislav Lavrovich, tinham de se tomar conhecimento da minha obra. Pediu-me para voltar em 2 semanas. Voltei em 2 semanas, e fui recebido por uma moça com os olhos vesgos de tanto mentir. É a Lapchodnakova, secretária de redação, disse, rindo Ivan. Conhecia bem aquele mundo que seu visitante descrevia com tamanha ira. Pode ser, esse atalhou. Pois bem, recebi o romance dela, já consideravelmente encebado e gasto. Tentando não deixar seus olhos cruzarem os meus, Lapchodnikova informou-me que a redação tinha material suficiente para os próximos 2 anos, e por isso a questão da publicação do meu romance fora, em suas palavras, afastada. Depois disso, do que me lembro, murmurou o mestre,
enxugando a têmpora. Sim, das pétalas vermelhas, caídas na folha do rosto. E dos olhos da minha amiga. Sim, desses olhos, eu me lembro. A narrativa do visitante de Ivan foi se tornando cada vez mais embrulhada, cada vez mais cheia de reticências. Disse algo a respeito da chuva inclinada, do desespero no refúgio do porão, de ter ido a algum outro lugar. Aos sussurros gritava que ela, que o havia impulsionado à luta, não tinha culpa de nada. Ah, não, de nada. E depois, de acordo com o que Ivan ouviu, ocorreu algo de repentino e estranho. Certa feita, o herói abriu o jornal e viu um artigo do crítico Ariman, intitulado Surtida do Inimigo, no qual Ariman advertia a todos que ele, ou seja, o nosso herói, fizeram uma tentativa de impingir à imprensa uma apologia de Jesus Cristo. Ah, eu me lembro, bradou Ivan, mas me esqueci qual era o seu nome. Repito, deixemos meu nome de lado. Ele não existe mais, respondeu o visitante. A questão não é essa. No dia seguinte, em outro jornal, com a assinatura de Mstislav Lavrovich, apareceu um outro artigo no qual o autor propunha golpear e golpear com firmeza o pilatismo e o pintor de ícones que tivera a ideia de impingi-lo, de novo aquela maldita palavra, à imprensa. Estupefato com a inaudita palavra pilatismo, abriu o terceiro jornal. Lá havia 2 artigos, um de Latunsky e o outro assinado com as letras N e E. Asseguro-lhe que as obras de Ariman e Lavrovich podem ser consideradas de brinquedos se comparados ao escrito de Latunsky. Será suficiente lhe contar que o artigo de Latunsky se chamava Velho Crente Militante. Fiquei tão arrebatado com a leitura do artigo a meu respeito que nem percebi quando ela, eu tinha esquecido a porta aberta, parou na minha frente com a sobrinha molhada e jornais molhados. Seus olhos destilavam fogo, as mãos tremiam e estavam frias. Primeiro ela largou a me beijar. Depois, com a voz rouca e batendo a mão na mesa, disse que ia envenenar Latunsky. Ivan soltou um gemido, algo embaraçado, mas não disse nada. Chegaram os dias de outono, sem alegria, prosseguiu o visitante, e o monstruoso fracasso desse romance como que levou um pedaço de minha alma. Para falar o principal, eu não tinha mais o que fazer e vivia de encontro em encontro. E eis que nessa época me aconteceu uma coisa. O diabo sabe o que foi. Stravinsky provavelmente já esclareceu há muito tempo. A saber, veio-me uma angústia e surgiram uns pressentimentos. Os artigos, repare, não pararam. Os primeiros eu ria, porém, quanto mais eles apareciam, mais mudava minha relação para com eles. O segundo estágio foi o estágio do espanto. Literalmente, sentia-se uma extraordinária falsidade e insegurança em cada linha desses artigos, e apesar de seu tom terrível e seguro, tive sempre a impressão, e não consegui me separar dela, de que os autores desses artigos não diziam o que queriam, e que sua ira exprimia exatamente isso. Mas depois, imagine, chegou um terceiro estágio, o medo. Não era o medo desses artigos, compreenda, mas medo de outras coisas que não tinham nada a ver com eles ou com o romance. Assim, por exemplo, passei a temer o escuro. Em resumo, chegar ao estágio da doença psíquica. Eu tinha a impressão, em particular, quando ia dormir, que um polvo muito ágil e frio com seus tentáculos aproximava-se direto e reto no meu coração, e passei a dormir de luz acesa. Minha amada mudou muito. Do polvo eu, obviamente, não falei nada, mas ela viu que algo não ia bem comigo. Ela emagreceu e empalideceu, parou de sorrir e sempre pedia desculpas por ter me aconselhado a datilografar um trecho do romance. Dizia que eu devia largar tudo para ir para o sul, para o Mar Negro, gastando nessa viagem tudo que me restava dos 100 mil dinheiros. Ela era muito persistente e eu, para não discutir, algo me dizia que eu não devia ir para o Mar Negro, prometi fazê-lo em dias. Ela disse, porém, que compraria ela mesma o bilhete. Daí peguei todo o meu dinheiro, ou seja, cerca de 10 mil, e entreguei-lhe. Por que tanto? Ela se surpreendeu. Eu lhe disse alguma coisa como ter medo de ladrões, e lhe pedi para guardar o dinheiro até minha partida. Ela o pegou, colocou na bolsa e começou a me beijar. E a dizer que seria mais fácil morrer do que me abandonar naquele estado. Porém, estava sendo esperada, que se submetia ao inevitável, que viria no dia seguinte. Suplicou-me que não temesse nada. Isso foi ao crepúsculo, em meados de outubro, e ela se foi. Deitei-me no sofá e adormeci, sem acender a luz. Acordei com a sensação de que o polvo estava lá, tateando na escuridão. Mal conseguia acender a luz. O relógio de bolso marcava 2 da manhã. Deitara-me adoentado
e acordara doente. De repente tive a impressão de que a escuridão do outono ia romper os vidros, penetrar no quarto e me afogar, como tinta. Levantei-me como uma pessoa já sem controle de si. Gritei e me veio a ideia de correr até alguém, ainda que fosse o meu construtor, lá de cima. Lutava comigo mesmo, que nem doido. Tive forças suficientes para ir até o forno e colocar fogo na lenha. Quando ela começou a crepitar e a portinhola bateu, foi como se eu sentisse um pouco de alívio. Atirei-me à antessala, onde acendia a luz. Achei uma garrafa de vinho branco, abri-a e me pus a beber pelo gargalo. Com isso, o medo embotou um pouco, a ponto de, pelo menos, fazer com que eu não saísse correndo atrás do construtor e voltasse para o forno. Abri a portinhola de modo que o calor começou a me aquecer o rosto e as mãos, e cochichei. Suspeito que me aconteceu uma desgraça. Venha, venha, venha! Só que ninguém veio. No forno, o fogo bramia. Na janela, a chuva batia. Então aconteceu o derradeiro. Tirei da gaveta da mesa os pesados manuscritos do romance e cadernos de rascunho e comecei a queimá-los. Isso é terrivelmente difícil de fazer, pois o papel escrito arde a contragosto. Quebrando as unhas, rasgava os cadernos, enfiava-lhes de pé em meio às rachas e sacudia as folhas com o atiçador. De tempos em tempos as cinzas me varriam. As cinzas me venciam, abafando a chama, mas eu lutava com elas. E o romance, depois de resistir obstinadamente, sucumbia por completo. Palavras conhecidas cintilavam à minha frente. O amarelo subia irresistivelmente pelas páginas, mas mesmo assim as palavras surgiam nelas, e só desapareciam quando o papel enegrecia e eu furiosamente dava cabo delas com um atiçador. Nessa hora, alguém começou a arranhar a janela baixinho. Meu coração deu um salto, e depois de mergulhar o último caderno no fogo, corri para abrir. Degraus de tijolo levavam do porão à porta do quintal. Corri até lá aos tropeções e perguntei em voz baixa: quem é? E a voz dela me respondeu: sou eu. Não me lembro como dei um jeito na corrente e na chave. Bastou ela entrar e se estreitou contra mim, toda molhada, com as faces molhadas e os cabelos desentraçados, trêmula. Só consegui proferir uma palavra. Você? Você? E a minha voz embargou, e saímos correndo para baixo. Na antessala, ela se liberou do casaco, e entramos rápido no primeiro quarto. Com um leve grito, ela retirou do forno e jogou no chão, com as mãos nuas, a última coisa que restava. Um maço que pegara fogo na parte de baixo. A fumaça imediatamente encheu o quarto, apagou o fogo com os pés e ela desatou no sofá com um pranto irrefreável e convulsivo. Quando ela se acalmou, eu disse: tomei ódio por esse romance e eu estou com medo. Estou doente, estou apavorado. Ela se ergueu e disse: meu Deus, como você está doente? Para que isso? Para quê? Mas eu vou te salvar, eu vou te salvar. O que é que você tem? Vi seus olhos entumecidos pela fumaça e pelo choro. Senti mãos frias acariciarem minha testa. Vou te curar, ela murmurava, aferrando-se a meus ombros. Você vai reconstituí-lo. Por quê? Porque não guardei um exemplar comigo? Ela arreganhava os dentes de raiva, falando algo indistinto. E depois, apertando os lábios, pôs-se a reunir e endireitar as folhas chamuscadas. Era um capítulo do meio do romance. Não me lembro qual. Arrumou cuidadosamente as folhas chamuscadas, envolveu-as em um papel, atou-as com uma fita. Todas suas ações demonstravam que estava cheia de decisão e que tinha domínio sobre si. Ela pediu vinho e, depois de beber, passou a falar com mais calma. Eis que temos que pagar pelas mentiras, disse, e não quero mais mentir. Ficaria com você agora, mas não tenho vontade de fazê-lo desse jeito. Não quero que ele fique para sempre com a lembrança de que fugi dele naquela noite. Ele jamais me fez algum mal. Foi convocado de repente. Houve um incêndio em sua fábrica. Mas vai voltar logo. Amanhã de manhã explico-me com ele. Direi que amo outro. E voltarei para você para sempre. Responda-me. Acaso não quer isso? Minha pobre, eu disse. Não permitirei que você faça isso. Vão me acontecer coisas ruins. E eu não quero que você pereça comigo. O motivo é só esse? Ela perguntou, aproximando os olhos dos meus. Só esse. Ela ficou terrivelmente animada. Apertou-se contra mim, abraçou meu pescoço e disse: perecerei com você. De manhã estarei com você. E bem, a última coisa que me lembro da minha vida é uma réstia de luz vinda da antessala.
e nessa réstia de luz, uma melena desentrançada, sua boina e seus olhos cheios de decisão. Ainda me lembro da silhueta negra na soleta da porta externa e do pacote branco. Eu te acompanharia, mas eu não tenho mais força para voltar sozinho. Eu tenho medo. Não tema! Aguente algumas horas. Amanhã de manhã estarei com você. Foram suas últimas palavras da minha vida. Psiu! O doente se interrompeu de súbito e ergueu o dedo. Hoje é uma inquieta noite de luar. Escondeu-se no balcão. Ivan ouviu rodinhas no corredor, alguém soltando um débil soluço ou grito. Quando tudo se acalmou, o visitante voltou e informou que o quarto 120 recebera um morador. Haviam trazido alguém que pedia que lhe devolvessem a cabeça. Ambos os interlocutores se calaram, angustiados. Porém, depois de se acalmar, retomaram a narração interrompida. E o visitante abriu a boca, mas aquela noite era realmente inquieta. Ainda se ouviram vozes no corredor, e o visitante passou a falar no ouvido de Ivan, tão baixo que só o poeta ficou sabendo que aquilo que lhe contava, à exceção da primeira frase. Um quarto de hora depois de ela me beijar, bateram na minha janela. O que o doente contava no ouvido de Ivan, pelo visto, alvoroçava-o bastante. Convulsões percorriam seu rosto esporadicamente. O medo e a ira pairavam e se agitavam em seus olhos. O narrador apontava com o braço para algum lugar na direção da lua, que há muito tempo sumira do balcão. E só quando pararam de chegar os diversos sons de fora, o visitante se afastou de Ivan e passou a falar um pouco mais alto. Sim, pois bem, em meados de janeiro à noite, com esse mesmo casaco, só que com os botões arrancados, eu me encolhia de frio no meu quintalzinho. Atrás de mim havia montes de neve cobrindo os arbustos de lilazes e na frente e abaixo, com uma iluminação débil, as corrediças fechadas das minhas janelinhas. Estreitei-me contra a primeira delas e escutei. Um grande gramofone soava em meus aposentos. Foi tudo que eu ouvi, mas não dava para ver nada. Depois de um tempo parado, cruzei a cancela, para a travessa. Caía uma nevasca. Um cão que se meteu entre as minhas pernas me assustou e saí correndo para o outro lado. Frio e medo, meus constantes companheiros de viagem, levaram-me ao delírio. Eu não tinha para onde ir. E claro que o mais simples teria sido me jogar embaixo do bonde, na rua em que dava para a minha travessa. De longe eu via aquelas caixas congeladas e cheias de luz, e ouvia seu rangido asqueroso no gelo. Porém, meu caro vizinho, a coisa toda consiste em que o medo se apodera de cada célula de meu corpo. Assim, exatamente como os cachorros, eu também tinha medo do bonde. Não há doença pior do que a minha nesse prédio, asseguro-lhe. Mas o senhor podia fazer com que ela ficasse sabendo, disse Ivan, compadecendo-se do pobre doente. Pois, além disso, ela estava com todo o seu dinheiro. E ela o guardou, não? Não tenho dúvidas, é claro que guardou. Mas o senhor, pelo jeito, não está me entendendo. Ou então, é mais provável que eu tenha perdido minha capacidade de descrever as coisas. A propósito, não lamento muito por ela, pois não teria mais serventia para mim. Na sua frente, o visitante fitou a escuridão da noite com reverência. Ela teria uma carta da casa de loucos. Será possível mandar uma carta de um endereço desses? Um doente mental? Está de brincadeira, meu amigo. Fazê-lo infeliz? Não sou capaz disso. Ivan não soube replicar. Porém, em silêncio compadecia-se do visitante. Comiserava-se dele. Este, devido aos suplícios de suas recordações, abanava o gorrinho preto e dizia assim: Pobre mulher, aliás espero que tenha me esquecido. Mas o senhor pode sarar, disse Ivan acanhado. Sou incurável, respondeu o visitante tranquilo. Quando Stravinsky disse que vai me devolver a vida, não acredito nele. É humano e apenas quer me acalmar. Eu não nego. Por outro lado, que agora estou bem melhor. Sim, mas onde foi que eu parei? O frio, aqueles bondes voando, eu sabia que essa clínica já estava aberta e percorri a cidade inteira a pé até ela. Loucura! Fora da cidade eu possivelmente teria congelado, mas eu fui salvo por acaso. Alguma coisa se quebrou em um caminhão e eu fui até o chofer. Isso foi uns 4 quilômetros da barreira. E para o meu espanto, ele teve dó de mim. O veículo vinha para cá e ele me trouxe. Acabei com os dedos do pé esquerdo congelados. Mas isso sarou. E eis que estou aqui, há 8 meses. E sabe, acho que aqui é muito, muito bom. Não é preciso fazer grandes planos, caro vizinho. É verdade. Eu, por exemplo, queria percorrer todo o globo terrestre. Mas bem, acontece que não era para ser. Vejo apenas um pedacinho insignificante desse globo. Acho que não é o melhor dele. Porém, repito, não é tão ruim. E o verão está chegando. A era vai se encrespar no balcão. De acordo com a promessa de Praskovia Feodorovna,
As chaves ampliaram minhas possibilidades. A noite vai ter lua. Ela já se foi. Está refrescando. Passa da meia-noite. Está na minha hora. Diga-me o que mais aconteceu com Yeshua e Pilatos? Perguntou Ivan. Imploro, quero saber. Ah, não, respondeu o visitante com esgar de dor. Não posso me lembrar de um romance sem estremecer. E o seu conhecido do patriarca faria melhor do que eu. Faria isso melhor do que eu. Obrigado pela conversa. Até a próxima. E antes que Ivan desse por isso, a grade se fechou com um som abafado. E o visitante sumiu. Aqui, então, a gente conclui o capítulo 13. E, gente, olha que legal. A gente já tem aqui a introdução da personagem do mestre, né? Que ele se intitula aí mestre, então a gente não tem um nome pra ele, mas mestre é até mais fácil que esses nomes russos que eu leio aqui, né, gente? Então, beleza? E aí, ele contando como que se deu aí, como que ele foi parar lá, né? Porque ele tá lá na clínica psiquiátrica também, mas ele foi por conta própria, né? Isso que é interessante. Ele fala, não, eu vou pra lá. E lá ele tá instalado desde então, né? Vamos dar sequência então ao capítulo 14, Glória ao Galo. Os nervos de Hinsky, como se costuma dizer, não aguentaram. E ele não esperou acabarem de lavrar a ata e saiu correndo para o escritório. Sentou-se à mesa e com os olhos injetados fitou as notas mágicas que jaziam à sua frente. A cabeça do diretor financeiro estava dando nó. O público do Variedade saía para a rua em torrentes. Ao ouvido extraordinariamente aguçado do diretor financeiro chegou de súbito o distinto trilo da polícia. Por si só, ele nunca promete nada de agradável. E quando ele se repetiu, vindo de seu auxílio um outro, mais poderoso e prolongado, unindo-se depois numa gargalhada nítida e audível, e até mesmo algumas vaias, o diretor financeiro logo compreendeu que na rua estava acontecendo algo de escandaloso e indecente. E que por mais que desejasse se livrar daquilo, tinha mais estreita ligação com a asquerosa seção do especialista em magia negra e seus ajudantes. Bom de faro, o diretor financeiro não estava nada enganado. Bastou olhar pela janela que dava para a Sadovaia que a sua face se contrair. E ele não sussurrou, mas sim sibilou. Eu já sabia. A luz forte da potente iluminação da rua avistou na calçada embaixo de si uma dama só de camisola e pantalonas cor violeta. Verdade que a dama tinha um chapéu na cabeça e uma sombrinha na mão. Em volta dessa dama, que se encontrava em estado completamente de perturbação, ora se acocorando, ora tendo ímpetos de sair correndo para algum lugar, agitava-se uma multidão, da qual emanava aquela gargalhada, que dera frio na espinha do diretor financeiro. Ao lado da dama desvairava-se um cidadão, que tentava tirar seu casaco de verão e de nervoso não conseguia liberar o braço que ficava preso em uma manga. Gritos e gargalhadas ruidosas vinham também de outro lugar, exatamente à entrada da esquerda. E voltando a cabeça para lá, Grigori Danilovich avistou uma segunda dama de lingerie rosa. Ela saltara da rua para a calçada, tentando se esconder na entrada. Porém, o público que afluía barrava-lhe o caminho. E a pobre vítima de sua leviandade e paixão por roupas, enganada pela firma do sórdido fagotes, sonhava só com uma coisa, enfiar-se embaixo da terra. Um policial precipitou-se para a infeliz, perfurando o ar com um apito. E atrás do policial abraçavam-se uns jovens alegres de boné, e entre eles que soltavam aquelas gargalhadas e vaias. Um cocheiro bigodudo e magro foi voando até a primeira pelada e com um gesto parou o cavalo ossudo e alquebrado. O rosto do cocheiro abriu-se em alegre sorriso. Hinsky bateu com o punho na cabeça, cuspiu e se afastou da janela. Ficou sentado à mesa por algum tempo, auscultando a rua. Vindo de diversos pontos, o apito atingiu o volume máximo e depois começou a baixar. O escândalo, para esposo de Hinsky, liquidava-se com a rapidez inesperada. Chegara a hora de agir. Era preciso beber da amarga taça da responsabilidade. Os aparelhos tinham sido consertados durante a terceira sessão. Era necessário telefonar, informar o ocorrido, pedir ajuda, tirar o corpo fora, jogar tudo em cima de Likdoyev, defender-se e assim por diante. Ah, que diabos! Por 2 vezes o diretor abalado colocou a mão no fone, por 2 vezes atirou, e de repente, no silêncio morto do escritório, o aparelho desatou a tocar na cara do diretor financeiro que tremeu e gelou. Meus nervos estão mesmo bastante abalados, pensou, tirando o fone do gancho. Logo o afastou, ficando mais branco que papel.
Uma voz feminina baixa e ao mesmo tempo insinuante e devassa sussurrava no fone. Não ligue para ninguém, Hinsky, que vai ser pior. O fone imediatamente ficou mudo. Sentindo arrepios na espinha, o diretor financeiro colocou o fone no gancho e por algum motivo olhou para a janela atrás de si. Por entre os galhos ralos e ainda pouco cobertos de verde do bordo, viu a lua correndo por uma nuvem transparente. Atraído pelos galhos por algum motivo, Hinsky olhava para eles, e quanto mais olhava, mais e mais forte era o medo que dominava. Fazendo um esforço, o diretor financeiro finalmente deu as costas para a janela enluarada e se levantou. Não havia hipótese de telefonar, não dava mais. E agora, o diretor financeiro só pensava em uma coisa: como sair do teatro o quanto antes. Apurou o ouvido. O edifício do teatro estava em silêncio. Hinsky compreendeu que há tempos estava sozinho no segundo andar, e esse pensamento fez com que um irresistível medo infantil se apoderasse dele. Não conseguia pensar, sem estremecer, que agora teria que percorrer sozinho os corredores desertos e descer a escada. Apanhou febrilmente da mesa as notas de 10 do hipnotizador, enfiou-as na pasta e tossiu, para quem sabe animar-se um pouquinho. A tossida saiu rouca e fraca. E então teve a impressão de que por debaixo da porta do gabinete arrastava-se de repente uma umidade maléfica. Um tremor percorreu a espinha do diretor financeiro. E daí o relógio ainda bateu inesperadamente e fez-se meia-noite. E até essa batida fez o diretor financeiro tremer, mas o seu coração baqueou de vez quando ele ouviu, na fechadura da porta, o giro silencioso de uma chave. Agarrando a pasta com suas mãos úmidas e frias, o diretor financeiro sentiu que, se aquele rumor no buraco da fechadura se prolongasse, não suportaria e soltaria um grito estridente. Por fim, a porta cedeu aos esforços de alguém e abriu-se, e Varenushka entrou no gabinete, sem ruído. Hinsky, que estava de pé, desabou na poltrona, pois suas pernas se dobraram. Enchendo o peito de ar, sorriu um sorriso algo bajulador e proferiu, baixo: Deus, como você me assustou! Sim, aquela aparição repentina podia assustar qualquer um, porém, ao mesmo tempo, era causa de grande alegria. Pelo menos uma pontinha daquele caso emaranhado se revelava. Vamos, diga logo, vamos, disse Hinsky, com voz rouca, aferrando-se a essa pontinha. O que isso tudo quer dizer? Perdão, por favor, retrucou com voz surda o recém-chegado, fechando a porta. Pensei que você já tivesse saído. E Varenushka, sem tirar o boné, foi até a poltrona, sentando-se ao lado oposto da mesa. É preciso dizer que a resposta de Varenushka evidenciava uma ligeira estranheza que imediatamente atiçou o diretor financeiro, cuja poderosa sensibilidade tinha condições de competir com sismógrafos de qualquer das menores estações do mundo. Como assim? Por que Varenushka fora do gabinete do diretor financeiro se achava que ele não estava? Afinal, ele tinha seu próprio gabinete. Isso era uma coisa. A segunda, por qualquer entrada que a Varenushka ingressasse no prédio, inevitavelmente encontraria algum dos guardas noturnos, e todos esses tinham sido anunciado que Gregory Danilovich iria se demorar por algum tempo em seu gabinete. Só que o diretor financeiro não ficou raciocinando sobre essas estranhezas por muito tempo. Não estava para aquilo. Por que você não ligou? O que significa toda essa encrenca de alta? Bem, aquilo que eu tinha dito, respondeu o administrador, dando os estalidos, como se fosse incomodado por uma dor de dente. Encontraram-no em uma taberna em Pushko. Como em Pushkino, perto de Moscou? E o telegrama de Yalta? Que Yalta? Que diabo? Ele embebedou o telegrafista de Pushkino e os dois começaram a fusarca, incluindo mandar telegramas com a anotação Yalta. Aham, sim, muito bem, Hinsky, mais cantava do que falava. Seus olhos cintilavam com uma luz amarelada. Na cabeça compunha-se o quadro festivo da vergonhosa demissão de Stiopa do trabalho, a libertação. A longamente esperada libertação do diretor financeiro daquela calamidade na pessoa de Likedov. E talvez Stepan Bogdanovich recebesse mais uma coisa, ainda pior do que a demissão. Detalhes, disse Hinsky, batendo na mesa com o mata-borrão. E Varenushka pôs-se a narrar os detalhes. Bastou ele aparecer lá onde foi enviado pelo diretor financeiro e foi recebido sem demora, e ouvido com a maior atenção. Claro que ninguém admitia nem a ideia de que Stiopa pudesse estar em alta. Todos imediatamente concordaram com a proposta de Varenushka de que, claro, que Likidoyev estava na Yalta de Pushkino. Onde ele está agora?
Alvoroçado, o diretor financeiro interrompeu o administrador. Bem, onde estaria? Respondeu o administrador com um sorriso amarelo. Naturalmente, na delegacia para a cura de ressaca. Bem. Ai, obrigado. Ivanenushka prosseguiu seu relato. Quanto mais ele relatava, mais viva se desenrolava diante do diretor financeiro a longuíssima cadeia de grosserias e poucas vergonhas de liquidoiar. Com o último elo sendo cada vez pior que o anterior, quanto não lhe custaria a dança dos bêbados abraçado ao telegrafista no gramado em frente ao telégrafo de Pushkino, ao som de uma harmônica vagabunda, a perseguição a umas cidadãs que ganiam de terror, a tentativa de brigar com o copeiro do Yalta, a cebolinha jogada no chão do mesmo Yalta, as 8 garrafas quebradas de Aidanil branco seco, a avaria do taxímetro de um veículo cujo chofer não quisera confiar a Stiopa, as ameaças de prender os cidadãos que tentavam interromper as indecências de Stiopa, em resumo, um horror negro. Stiopa era bem conhecido nos círculos teatrais de Moscou, e todos sabiam que não era flor que se cheirasse. Mesmo assim, o que o administrador contava a seu respeito era excessível, mesmo para Stiopa. Sim, excessível, até excessivo demais. Os olhos ferinos de Rinsky cravavam-se no rosto do administrador por cima da mesa, e quanto mais o outro falava, mais sombrios esses olhos ficavam. Quanto mais vivos e coloridos se tornavam os detalhes torpes com que o administrador enfeitava seu relato, menos o diretor financeiro acreditava no narrador. E quando Farianushka informou que Stiopa chegara ao ponto de tentar opor resistência aos que iam levá-lo de volta a Moscou, o diretor financeiro ficou sabendo, com certeza, que tudo o que lhe fora contado pelo administrador, regressado à meia-noite, era mentira. Mentira da primeira à última palavra. Varenushka não fora a Pushkin e o próprio Stiopa tampouco estivera em Pushkin. Não houvera telegrafista embriagado, não houvera vidro quebrado na taberna, Stiopa não fora amarrado com cordas, nada disso acontecera. E foi só o diretor financeiro confirmar a ideia de que o administrador lhe mentia para o medo percorrer seu corpo inteiro. Começando pelo pé e pela segunda vez, o diretor financeiro teve a sensação de que uma viciosa umidade de malária se arrastava pelo chão. Sem desviar por nenhum momento o olhar do administrador, que se contorcia de um jeito estranho na poltrona, tentando o tempo todo permanecer à sombra azul da lâmpada da mesa, espantosamente cobrindo-se com um jornal, como se a luz da luminária o incomodasse. O diretor financeiro só pensava em uma coisa: o que aquilo tudo queria dizer? Porque o administrador, que voltara bem tarde, mentia-lhe de forma tão descarada no prédio deserto e silencioso? E a consciência de um perigo desconhecido, porém terrível, começou a atormentar a alma do diretor financeiro. Fazendo de conta de que não reparava nos subterfúgios do administrador e seus truques com o jornal, o diretor financeiro examinava seu rosto, quase sem escutar o que Varenushka urdia. Havia algo ainda mais inexplicável que aquela narração difamatória sobre as aventuras em Pushkin, inventada sabe-se lá por quê, e era a mudança na aparência e modos do administrador. Por mais que ele baixasse a aba do pato do boné sobre os olhos para fazer sombra no rosto, por mais que girasse as folhas do jornal, o diretor financeiro conseguiu divisar uma equimose imensa do lado direito do rosto, perto do nariz. E além disso, o administrador habitualmente pletórico encontrava-se agora pálido, como um giz, uma palidez doentia em seu pescoço, naquela noite abafada. Por algum motivo, estava enrolado um velho cachecol listrado. Se a isso acrescentarmos o hábito repugnante de ficar chupando e estalando que o administrador adquirira na sua ausência, a mudança abrupta na voz, que se tornara surda e rude, o aspecto fugídio e covarde dos olhos, podia-se dizer com ousadia que Ivan Savielevich Varenushka tornara-se irreconhecível. Alguma outra coisa perturbava o diretor financeiro de forma ainda mais pungente, mas ele não conseguia entender exatamente o que era. Por mais que forçasse o cérebro inflamado, por mais que examinasse Varenushka, só o que podia confirmar é que havia algo de inaudito, de afetado naquela combinação entre o administrador e a bem conhecida poltrona. Bem, por fim, o dominaram e colocaram no carro. Bramiu Varenushka, espreitando por trás do jornal e cobrindo a equimose com a mão. Rinsky estendeu a mão de súbito,
e como que maquinalmente, ao mesmo tempo que brincava com os dedos na mesa, apertou o botão da campainha elétrica e ficou petrificado. O sinal cortante deveria ter soado impreterivelmente no edifício deserto. Porém, esse sinal não veio, e o botão afundou sem vida na tábua da mesa. O botão estava morto e a campainha quebrada. A astúcia do diretor financeiro não escapou a Varinushka, que perguntou, estremecendo, enquanto seus olhos cintilavam um fogo nitidamente mau. Por que apertou a campainha? Foi maquinal, respondeu o diretor financeiro de modo surdo, retirando bruscamente a mão, e por seu turno perguntando com a voz pouco firme. O que é isso no seu rosto? O carro derrapou batendo na maçaneta da porta, respondeu Varinushka, desviando o olhar. Mentira! Exclamou mentalmente o diretor financeiro. E daí, seus olhos se arregalaram de súbito e se tornaram insanos, e ele os cravou no encosto da poltrona. Atrás da poltrona, no chão, havia duas sombras cruzadas, uma mais espessa e mais escura, e outra débil e cinzenta, e no chão dava para ver com nitidez a sombra do encosto da poltrona e seus pés pontiagudos. Porém, acima do encosto não se avistava a sombra da cabeça de Varinushka, nem os pés do administrador abaixo dos da poltrona. Ele não tem sombra, gritou mentalmente o administrador, desesperado. Foi atacado por um tremor. Acompanhado, o olhar insano de Rinsky, Varinushka fitou de modo furtivo atrás da poltrona e compreendeu que havia sido descoberto. Levantou-se da poltrona. O diretor financeiro fez o mesmo e deu um passo para trás da mesa, agarrando a pasta. Adivinhou, maldito? Sempre foi esperto, afirmou Varinushka, soltando um risco mau direto na cara do diretor financeiro, dando um salto inesperado da poltrona em direção à porta e movendo rapidamente para baixo a trava da fechadura. O diretor financeiro lançou um olhar desesperado, recuou para a janela que dava para o jardim, e nessa janela, inundada pelo luar, avistou o rosto apertado contra o vidro de uma moça nua e seu braço nu enfiando-se pelo postigo e tentando abrir o fecho de baixo. O de cima já estava aberto. Rinsky teve a impressão de que a luz da luminária da mesa se apagava e de que a escrivaninha vergava. Uma onda de gelo derramou-se sobre Rinsky, que, porém, felizmente para ele, conseguiu se aguentar e não caiu. O que lhe restava de forças foi suficiente para um sussurro, mas não para um grito. Socorro! Varinushka, vigiando a porta, saltava na frente dela, demorando-se longamente no ar e balançando. Com os dedos torcidos, acenava na direção de Rinsky, assobiava e estalava os dedos, piscando para a moça na janela. Apressando-se, ela enfiou a cabeça ruiva do postigo, estigou o braço, o quanto pôde, pondo-se a arranhar o ferrolho de baixo com as unhas e a sacudir o caixilho. O seu braço começou a se prolongar como se fosse de borracha, cobrindo-se com um verde cadavérico. Por fim, os dedos verdes da morta apoderaram-se do cabeçote do ferrolho, giraram-no e no caixilho começou a abrir. Rinsky soltou um grito débil, encostou na parede e segurou a pasta diante de si, como um escudo. Entendia que seu fim havia chegado. O caixilho se escancarou, só que, em vez da suavidade da noite e do aroma de tilhas, prorrompeu no aposento um odor de adega. A falecida assomou ao peitoril. Rinsky viu nitidamente as manchas de putrefação em seu peito. E nessa hora, o inesperado e alegre canto do galo veio voando do jardim. Do pavilhão baixo de tiro, onde guardavam as aves que participavam dos programas, o galo amestrado trombeteava alto e bom som, anunciando que a alvorada vinha do Oriente e avançava para Moscou. Uma fúria selvagem desfigurou o rosto da moça. Ela soltou um xingamento rouco e Varinushka, junto à porta, ganiu e despencou do ar, no chão. O canto do galo se repetiu. A moça estalou os dentes e seus cabelos ruivos se eriçaram. Com o terceiro canto do galo, ela se virou e saiu voando. Atrás dela, saltitando e se esticando horizontalmente no ar, lembrando um cupido voador. Varinushka passou pela escrivaninha e surgiu lentamente na janela. De cabelos brancos como a neve, sem um único fio negro, o velho, que até pouco tempo atrás fora Rinsky, correu até a porta. Soltou o botão, abriu a porta e desempestou a correr pelo corredor escuro. Na virada da escada, gemendo de medo, tateou em busca do interruptor e a escada se iluminou. Tremendo e tiritando, o velho caiu na escada, pois teve a impressão de que Varinushka se lançava brandamente sobre ele. Correndo para baixo, Rinsky avistou o vigia,
adormecido na cadeira perto da bilheteria, no vestíbulo. Hinski esgueirou-se diante dele na ponta dos pés e escapuliu pela porta principal. Na rua sentiu-se um pouco melhor. Voltou a si a ponto de, apalpando a cabeça, conseguir perceber que seu chapéu havia ficado no escritório. Evidentemente não voltou atrás dele, e arquejando saiu, correndo pela rua larga até a esquina oposta, junto ao cinema, perto do qual se distinguia-se uma opaca fagulha avermelhada. Em 1 minuto já estava lá. Ninguém tinha conseguido pegar o carro. Para o expresso de Leningrado, do Gorjeta, proferiu o velho, respirando pesadamente e segurando o coração. Estou recolhendo para a garagem, respondeu o chofer com raiva, e deu-lhe as costas. Então Hinski abriu a pasta, e tirando de lá 50 rublos, que entregou ao chofer através da janela dianteira aberta. Em alguns instantes, o ruidoso veículo voava como uma flecha pelo anel Sadovéi. O passageiro sacolejava no assento, e na lasca de espelhos diante do chofer, Hinski via ora os olhos do motorista alegres, ora os seus insanos. Ao descer do carro, na frente do prédio da estação, Hinski gritou para o primeiro homem de avental branco e distintivo que apareceu. Primeira classe. 1, pago 30. Tirava as notas de 10 da pasta, amarfanhando-as. Se não tiver primeira, do voo de segunda. Se não tiver, pego a pior. O homem de distintivo, olhando para o relógio luminoso, arrancou as notas da mão de Hinski. E em 5 minutos, sobre a cúpula de vidro da estação, o expresso desapareceu e se perdeu completamente na escuridão. Com ele, Hinski também desapareceu. E aqui a gente termina o capítulo 14 com, né, o Hinski, né, que é o diretor financeiro lá do Variedades, do teatro, né, ele falou, cara, o que tá acontecendo aqui? E ele pegou, né, percebeu que tinha alguma coisa errada com o Varenushka. Aquele Varenushka que apareceu não era aquele Varenushka que ele conhecia, não é, gente? Uma coisa interessante que eu achei no começo do capítulo é que a gente tem, ao sair, né, ao pessoal, ao público, né, a audiência ali do evento ali do Voland, ao sair do teatro, aquelas mulheres que, endoidecidas, tiraram as roupas que tinham ido e tinham colocado outras roupas, né, vocês lembram disso? Elas perderam, as roupas sumiram, então elas ficaram só de roupa de baixo. E isso lá, não, né, na época, até hoje não pode, né, gente, mas na época principalmente, né, enfim. E aí a polícia parou lá, né, e aí ele ficava assim, olhando aquilo pela janela, falando, meu Deus, que loucura é essa? O que tá acontecendo, né? E agora a gente vê aqui que ele se escafedeu, entendeu? Ele pegou aí um trem, aparentemente, né? Pra sabe-se lá onde. Porque ele quer sair de lá de qualquer jeito, né? Ele não quer ficar lá de jeito nenhum. E ele tá pra não enlouquecer, né? Porque já o que aconteceu com ele ali, quase um ser ali, uma mulher estranha, pegou ele ali, e o Varianushka, né? Entre aspas, que não era ele também. Então, assim, ele conseguiu fugir e quer se ver livre o mais rápido possível desse lugar. Bom, então a gente tem aqui a continuidade dessa narrativa bem doida. A gente já tem o personagem do mestre, que apareceu no capítulo 13, conversando com o Ivan lá na clínica psiquiátrica, né? Então, assim, nós temos aí já uma boa continuidade aí da história. Então, amanhã eu volto com mais 2 capítulos. Capítulo 14 e capítulo 15. Tá bom? Um beijo muito especial pra vocês e até amanhã, então. Eu conto com você. Amanhã às 3 horas eu tô de volta com mais 2 capítulos. Tá bom? Comenta aqui o que você tá achando da história. O que você achou dessa reviravolta, né? Já com a entrada do personagem mestre. Pra eu saber, tá? Um beijo muito especial e tchau!